Em março de 2025, o Banco Master ainda parecia um daqueles nomes que crescem rápido demais para serem ignorados. Para muita gente, ele era apenas um banco ousado, moderno e agressivo no mercado. Mas por trás dessa imagem de força já existiam sinais de que alguma coisa não encaixava. Foi nesse cenário que o BRB anunciou a compra de uma fatia majoritária do Master. À primeira vista, aquilo parecia uma expansão estratégica, parecia confiança, parecia até uma chancela de que o banco tinha valor. Só que havia um detalhe incômodo. Antes de fechar o negócio, seria preciso revisar com cuidado as contas, os ativos, as dívidas e toda a estrutura do banco. E quando uma compra desse tamanho vem acompanhada de tanta cautela, a pergunta deixa de ser quanto isso pode render e passa a ser o que estão tentando descobrir antes que seja tarde demais. O que tornava o Banco Master diferente não era só seu crescimento, mas a forma como ele atraía dinheiro. O banco chamava a atenção oferecendo CDBs e outros produtos com retornos muito acima da média. Para o investidor comum, isso soava como oportunidade, dinheiro rendendo mais, promessa de segurança e a sensação de estar fazendo um bom negócio. Mas no mercado financeiro existe uma regra simples que quase sempre se confirma. Quando alguém está pagando muito para captar dinheiro, é porque precisa muito desse dinheiro. E é aí que a história começa a ficar mais séria do que parece. Muita gente aceitava esse risco porque confiava na proteção do FGC, o fundo que cobre até certo limite caso um banco quebre. Na prática, isso dava ao investidor a sensação de que estava correndo pouco risco. Só que essa sensação de segurança pode enganar. Porque o FGC não impede o problema, ele só entra em cena quando o problema já explodiu. Por alguns meses, ainda existia a ideia de que tudo poderia ser resolvido. Em junho de 2025, o CAD aprovou a operação entre BRB e Master, e isso ajudou a manter viva a narrativa de que o banco ainda tinha salvação. Mas essa aprovação não significava que estava tudo bem. Significava apenas que, do ponto de vista da concorrência, o negócio não era um problema. A decisão realmente importante ainda faltava, a do Banco Central. E esse era o ponto que o público comum quase não via. Porque enquanto muita gente olhava para manchetes e enxergava um banco em expansão, o regulador olhava para os bastidores e precisava decidir se aquilo era seguro o bastante para continuar de pé. A virada aconteceu em setembro de 2025. Foi quando o Banco Central barrou a compra do Master pelo BRB. E esse foi o momento em que a história mudou de tom. Até ali, ainda dava para acreditar que o banco seria absorvido, reorganizado e salvo. Depois disso, a mensagem ficou muito mais dura. Se o próprio regulador decidiu impedir a operação, então o problema era mais profundo do que parecia. E no sistema bancário, confiança é tudo. Um banco pode sobreviver por algum tempo com números difíceis, com desconfiança do mercado e até com boatos. Mas quando a confiança institucional começa a falhar, o relógio acelera. Pouco tempo depois, em novembro de 2025, veio o desfecho que transformou o caso em algo muito maior do que a crise de um banco só. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master e de outras empresas do grupo. Traduzindo de forma simples, o banco deixou de ter condições normais de continuar funcionando e o sistema precisou assumir o controle da situação. Nesse momento, o caso deixou de ser apenas uma aposta ruim ou uma operação mal resolvida. Ele virou um problema real, concreto e caro. E caro não só para quem estava diretamente envolvido, mas para o sistema como um todo. Foi então que apareceu a parte mais impressionante de toda a história. Em janeiro de 2026, o FGC iniciou o pagamento das garantias aos credores elegíveis ligados ao caso. E aí veio o choque. Os valores envolvidos eram gigantescos, mostrando que o problema tinha crescido muito mais do que a maior parte das pessoas imaginava. O que antes parecia apenas um banco oferecendo rendimento alto demais, agora revelava algo muito maior.
um modelo inteiro baseado em atrair dinheiro com promessas sedutoras, sustentado por uma confiança que só parecia sólida enquanto ninguém testava seus limites. E quando esse teste finalmente chegou, a conta foi enorme. É por isso que o caso do Banco Master chama tanta atenção, porque ele não fala só sobre um banco que quebrou. Ele fala sobre uma ilusão muito comum no mercado brasileiro, a ideia de que dá para ganhar bem sem enxergar de onde vem o risco. Durante muito tempo, muita gente olhou para esses produtos financeiros e pensou estar diante de uma oportunidade rara. O caso mostrou que talvez fosse o contrário. Talvez o rendimento alto não fosse um prêmio por inteligência, mas um sinal de alerta disfarçado de vantagem. E esse é o ponto mais desconfortável de todos. Às vezes, o que parece uma grande chance está apenas pagando mais porque carrega um perigo maior por trás. No fim, o Banco Master não virou um grande caso porque caiu. Ele virou um grande caso porque expôs um mecanismo que muita gente preferia não enxergar. Um banco cresce rápido demais, atrai investidores com retornos chamativos, passa a sensação de segurança porque existe uma proteção no fundo, tenta ser comprado, falha em convencer o regulador e acaba desmoronando. E quando tudo isso acontece em sequência, o que parecia oportunidade passa a parecer uma armadilha montada em câmera lenta. O mais surpreendente nisso tudo é que os sinais estavam ali. O mercado via, o regulador via, mas só quando a estrutura cedeu é que o público em geral percebeu que não estava diante de um banco promissor. Estava diante de uma bomba que já estava armada fazia tempo.